depois você olha na minha página. Já estou cá. Na sua página. Nós já temos essa turminha. A Letícia, prima da Lila. Isso, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, que o tema hoje é interessantíssimo. Eu diria até importantíssimo. É isso aí. E para quem vai chegando, vamos compartilhar o link da live. Tem muita gente que às vezes não é nosso amigo, não está lá no nosso perfil, mas é amigo de uma outra pessoa que compartilha e aí consegue assistir a live ao vivo. Por isso que compartilhar o link da live no perfil de vocês é sempre muito importante. Então, bora lá compartilhar, colocar o nome dos amigos também lá nos comentários. Olha, a Branca Martins já está por aqui. A Jana também. A Jana Noles, sim, dando boa noite. A Dalila também dando boa noite aqui pra gente. Deixa eu ver, né? A Letícia, que você já comentou. A Licélia Fornazieri. Licélia, boa noite. Legal, pessoal. Vou esperar mais um minutinho pra gente começar, então. A Jana já está compartilhando. Isso aí, Jana. A Lúcia aqui, que também está aqui com a gente. Oi, Lúcia, dando abraço. boa noite para nós. Muito bom. Aumentando, já tem 14 pessoas assistindo. Isso, ó. A Fátima Ortiz também está por Oi, aqui. Fátima, boa noite. Boa noite aos ciclistas animados. É isso aí. Tamo junto, né, Fátima? Ó, a Sueli também por aqui. Sueli Tioco. Abraço, Sueli. Boa noite. Muito bom, gente. Eu acho que já podemos começar, né? No horário? Ó, a Regina Takashima também acabou de Regina, entrar. boa noite. Boa noite pra gente. A gente faz uma introduçãozinha Isso. e depois a gente volta pros boa noites. A Catarina, querida, abraço, Catarina. Alô, também acabou Luana. de chegar. Legal, minha irmãzinha. Bom, gente, então é o seguinte, nós procuramos escolher os temas das lives sempre de acordo com a importância do assunto. E já tem algum tempo que alguns pacientes, algumas pessoas pedem para que eu faça uma live sobre o autismo, que é algo realmente muito importante e as pessoas não têm muito conhecimento a respeito. Eu, como neurologista clínico, neurologista de adulto, eu não sou um super especialista em autismo como é um neuropediatra. Mas como neurologista de adultos, com muita frequência eu pego pacientes autistas que chegaram à idade adulta e eu vejo a diferença, né? Aqueles que tiveram um diagnóstico mais precoce acabam tendo uma evolução melhor, uma autonomia maior, uma condição de vida melhor. E os que tiveram o diagnóstico mais tardiamente, com o início do tratamento mais tardio, o prognóstico, a evolução já não é tão boa, né? Então eu acho que o principal motivo para a gente fazer essa live de hoje é jogar esse assunto para vocês. Vocês precisam saber o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro autista, com o objetivo principal de terem olhos atentos para desconfiarem desse diagnóstico quando a criança ainda é muito novinha. Porque se você desconfia e leva um pediatra numa fase inicial e começa o tratamento bem precocemente, essa criança tem uma capacidade de evolução muito grande, porque é um cérebro ainda cheio de capacidade, cheio de plasticidade,
existe uma capacidade grande de uma criança desenvolver vias neuronais diferentes para melhorar os problemas que estão relacionados ao autismo. Então, o nosso principal objetivo aqui é mostrar para vocês o que é o autismo, de maneira geral, e vocês devem repassar esses conhecimentos, porque isso é muito importante. Bom, o termo autismo ele foi usado pela primeira vez pelo Leo Kanner em 1943. Né? Então, ele descreveu umas crianças com um distúrbio de dificuldade de comunicação e de socialização, e aí ele colocou o autismo. Autos significa a si mesmo, né? E o ismo é estado ou ação. Então é mais ou menos isso, né? O autismo é a criança que está ali em si mesma, com uma dificuldade de comunicação, com uma dificuldade de interação. Então foi um termo cunhado em 1943. Alguns anos depois, um austríaco chamado Hans Asperger, ele descreveu pacientes que tinham essa dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização, movimentos estereotipados, mas que tinham uma inteligência normal. Então daí veio a síndrome de Asperger, certo? Hoje a gente não chama mais de autismo, né? A gente chama de transtorno do espectro autista, justamente porque o grau de acometimento é muito variável. Existem aquelas pessoas que têm um grau de autismo que realmente vai complicar a sua vida, porque vai ter muita dificuldade de comunicação, de socialização. E tem aquelas pessoas que têm apenas alguns traços do autismo e conseguem ter uma vida relativamente normal. Tá? Então, por isso que a gente fala de transtorno do espectro autista e não mais autismo, certo? Bom, o transtorno do espectro autista, então, ele é um transtorno de desenvolvimento neurológico, caracterizado pela dificuldade de comunicação e interação social. Então, sempre a gente vai estar repetindo isso, né? A dificuldade de comunicação e de interação social. E presença de comportamentos ou interesses repetitivos. Então, conforme a gente vai ver mais para frente, o autista ele tem uma fixação, às vezes por objetos, às vezes por comportamentos repetitivos. Ele tem uma dificuldade muito grande de sair daquela rotina. Então, ele tem aquela dificuldade de mudar. Isso é uma característica importante do autista. Esses pacientes eles podem ter déficits cognitivos ou não. Alguns não têm déficits cognitivos, tá? É importante que apesar de não haver cura para esse problema, a intervenção precoce acaba melhorando muito o prognóstico, acaba melhorando muito a evolução desses pacientes. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o desenvolvimento. Porque o cérebro está altamente plástico nas fases iniciais da vida, então é possível ter muitos ganhos com a terapêutica adequada. Bom, em termos de prevalência, eu achei muito interessante, eu li vários estudos sobre autismo e em vários lugares eu vi que a prevalência, a incidência e prevalência do transtorno do espectro autista tem aumentado muito com o passar dos anos. E os estudos são bem consistentes. Então, nos Estados Unidos, em 2002, eles avaliaram as crianças de 8 anos na escola, eles achavam um autista para cada 150 crianças. Isso em 2002. Vamos ver aqui, ó. Depois, em 2012, já era um para cada 64 crianças com 8 anos. Ou seja, aumentou muito essa prevalência. Em 2014, isso já estava de 1 para cada 58 crianças. Então,
um aumento progressivo da prevalência do transtorno do espectro autista. Por que que isso acontece? Aí tem várias teorias para isso, né? Uma das principais é que hoje a saúde pública ela está mais preparada para fazer o diagnóstico precoce. E as pessoas têm mais informações também para levar uma criança mais cedo ao médico, desconfiando do transtorno do espectro autista. Então, isso seria um motivo. Mas teriam outros, né? Conforme a gente vai falar mais adiante, mas como a gente sabe que o autismo também está relacionado àquela tal da inflamação crônica subclínica que a gente já falou tanto em diversas lives, existem algumas teorias e alguns tratamentos ainda experimentais, algumas pesquisas com mudanças de hábitos alimentares, mudança da flora intestinal, do microbioma, e isso podendo trazer algum benefício para esses pacientes. Então, o fato é que a incidência e a prevalência do transtorno do espectro autista tem aumentado bastante. É muito interessante também salientar que o transtorno do espectro autista ele é frequentemente associado a outros distúrbios psiquiátricos, como transtorno de ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, nem sempre o autismo está sozinho na constituição de patologias. Muitas vezes a gente consegue identificar outras patologias associadas. Meu amor, mais uns boa noites aí? Sim, boa noite. Ó. Deixa eu ver aqui. A Maria Cristina Ortega. A tia Cristina está perguntando, cadê a Érica? Então, a gente teve problemas técnicos na nossa salinha de leitura hoje. A internet não estava legal lá e a gente teve que voltar para o... Então hoje será apenas a minha voz, viu, tia Cristina? Volto para a condição lá de como é que era o locutor do Silvio Santos. De Lombardi. De Lombardi, exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui que o pessoal tá entrando e dando boa noite pra gente aqui na live. A Catarina Miu, que tá por aqui dando boa noite. Querida. A Sheila Balbo também, lá de Nova Esperança. Legal, um abraço. E a Lô tá avisando que quem tá assistindo a live hoje é o Elton. Oi, Elton, tá legal, cunhado Elton, cunhado querido. Ó, a Josi Ariel Miller também dando boa noite pra gente. A Rosânia Moreira, deixa eu ver quem mais. A Margarete Malafaia, lá de Belzonte. Né, Margarete? Boa noite pra você. Deixa eu ver. Fica falando Belzonte, esses dias uma paciente no consultório. Não, ela falou pra mim, falou, a Érica fala tão bem, mas ela não sabe falar Belo Horizonte, né? Eu falei, por quê? Ela fala Belzonte. Então fala Belo Horizonte aí, meu amor. Belo Horizonte. Tá vendo? Ela claro, sabe falar. Sei falar. Mas é que a gente tenta, assim, né, puxar aquele sotaque gostoso do mineiro. É, isso aí. Deixa eu ver aqui, meu amor. Ó, os meus comentários até sumiram aqui agora. Apareceram de novo. Ó. A Jane Zanata também dando boa noite. A Sebastiana Narese. A Helena Grisio, lá de Najá. Legal. A Josi Ariel já tá com pergunta e a gente vai guardar, tá? Sua pergunta para fazer daqui a pouquinho. Marcelo Gino também por legal, aqui. Marcelo. E é isso aí, ó. A Isa acabou de entrar, dando boa noite. Legal. A Masumi Kanaka. E a Maria Antônia Pedroso também dando boa noite pra gente. Então é isso, gente. Bom, então, basicamente, o transtorno do espectro autista, ele se caracteriza por déficit de comunicação, déficit de socialização e comportamentos estereotipados ou repetitivos. As causas, de onde vem o transtorno do espectro autista, né? Então, na verdade, tem uma combinação de fatores genéticos, então tem a tendência genética por expressão de alguns genes, associados, associada a distúrbios ambientais, a problemas ambientais. Então, o indivíduo tem que ter a tendência genética mais um problema no ambiente. E quais seriam esses problemas ambientais? Então, eu vi alguns estudos correlacionando o transtorno do espectro autista à idade avançada dos pais no momento da concepção.
Então, as mulheres que engravidam acima dos 40 anos, os homens também, né, que vão ali doar o esperma, tem mais de 40 anos, teoricamente isso aumenta um pouco a chance do surgimento do transtorno do espectro autista. Também nascimento prematuro, então gestações abaixo de 35 semanas que têm que ser interrompidas, aumentariam a chance do transtorno do espectro autista. O baixo peso ao nascer também, abaixo de 2,5 kg, seria um fator de risco para o transtorno do espectro autista. Bom, aqui, depois a gente vai, não tem uma ordem muito clara aqui, mas eu vou falar para vocês aqui um estudo legal de sinais sugestivos no primeiro ano de vida. Então, como é importante a gente fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, existem alguns sinais. Eu vi 2 estudos, eu vi esse, que é um estudo americano, e tem um estudo brasileiro com a colaboração das mães, falando quais foram os primeiros sintomas e sinais que elas observaram, e que, na verdade, era já indício do transtorno do espectro autista. Mas, sinais sugestivos no primeiro ano. Então, perder habilidades já adquiridas. Então, por exemplo, o sorriso social. Né? A criança dá aquele sorrisinho, ela consegue sorrir de início, depois ela perde essa capacidade, ela para de dar o sorrisinho social. Dificuldade no contato visual. Isso é uma característica importante nas crianças com autismo, já em tenra idade. A criança ela desvia o olhar, ela não foca o olhar, inclusive no momento da amamentação. Naquele momento do olho da mãe, no olho da criança, a criança tende a desviar, ela evita o contato olho no olho. Não se voltar para vozes no ambiente, porque elas... o transtorno do espectro autista é caracterizado por uma atenção muito maior aos objetos do que às pessoas. Então, a pessoa pode entrar ali no ambiente que a criança está brincando, falar com ela, mas a criança continua fixada ali no seu brinquedo. Então, isso é uma característica, né? É muito mais importante para essa criança o objeto do que a pessoa. Baixa atenção à face humana, né? Que é basicamente isso que eu estou falando. Então, a criança ela não liga para a face humana, ela está sempre focada ali no seu objeto, no seu brinquedo. Essas crianças normalmente apresentam pouca ou nenhuma vocalização. Então, essas crianças têm um atraso na capacidade de vocalizar, de falar. Então, isso já é algo que tem que chamar a atenção dos pais para uma avaliação do pediatra, por exemplo. Né? Muitas dessas crianças têm dificuldade em aceitar o toque. Então eu vi um estudo interessante que, por exemplo, essas crianças elas não gostam de ser tocadas. E essas crianças, ao contrário daquilo que a gente está acostumado, né? A criança chora porque ela quer colo, essa é o contrário, ela prefere ficar longe do colo, ela tem dificuldade ao toque, ao contato. Então é um achado bastante importante esse. Não responder ao nome. Então, você chama a criança pelo nome, ela não responde, né? E daí vem o diagnóstico diferencial. Essa criança precisa ser avaliada. Será que ela está ouvindo? De repente, ela tem um problema auditivo. Mas isso pode ser uma característica também do transtorno do espectro autista. Ela tem uma baixa capacidade de imitação, né? Então, nas brincadeiras, ela não consegue imitar. Essas crianças elas têm dificuldade de brincar de faz de conta, porque elas têm a chamada desabstração. Elas não conseguem imaginar, elas são muito literais, né? Elas têm dificuldade, inclusive elas têm dificuldade de reconhecer as expressões faciais. Então, se você olha sorrindo, ou se você olha com uma face de raiva ou de medo, as crianças autistas elas têm uma dificuldade para interpretar essa expressão facial. Bom, vamos ver aqui. Tinha lá baixa frequência de
sorriso e reciprocidade social. Vamos ver o que mais que tinha aqui. Essas crianças com muita frequência têm distúrbio de sono. Elas não dormem direito e com frequência elas têm uma irritabilidade fácil. Tá? Então, esses são os achados encontrados nesse estudo em crianças em tenra idade com autismo. Tá? Isso não quer dizer que porque uma criança não brinca o tempo todo, não imita, não tem capacidade de abstração, ela tem autismo, não é isso. Mas são detalhes que devem chamar a atenção dos pais e deve-se fazer uma avaliação, porque a avaliação ela é feita através de escalas. Então, são escalas que o próprio pediatra põe em atividade e vai ver se ali tem algum indício realmente de autismo ou se isso é só uma característica individual da criança. Bom, vamos ver aqui. Tem um estudo recente realizado no Brasil que as mães referem que os primeiros sinais que observaram foram... Então, esse já é o estudo brasileiro. O que as mães observaram primeiro nessas crianças autistas, né, para que se fizesse o diagnóstico precocemente? Então, olha só. Primeiro, atraso na linguagem verbal. Então, essas crianças demoram mais para falar. Falha em responder ao nome, igualzinho naquele estudo que eu citei para vocês. Falta de contato visual e a agitação. Então, esses dados são fundamentais, né? E essas observações aconteceram em média aos 2 anos de idade. Essas crianças tinham em média 2 anos de idade. Então, esses achados, o atraso da linguagem, né? Demora para começar a falar, não responde ao nome, falta de contato visual e agitação, isso já é suficiente para os pais ficarem alertas e levarem essa criança para uma avaliação especializada. E aí, quando tem um diagnóstico precoce e começa o tratamento precoce, é feita uma estimulação focada nas habilidades sociais, linguagens, afeto e comportamento, né? As várias funções de linguagem, mas aí, lógico, já é um trabalho especializado. Interessante que a gente vai falar ainda, mas o tratamento ele tem que ser sempre multidisciplinar. Não é só o pediatra que cuida, mas é necessário, além do pediatra, do neuropediatra, é necessário psicólogo, dependendo do caso, é necessário fonoaudiólogo, os professores, né? Os professores vão ter que ter um conhecimento aprofundado sobre isso, porque o desempenho escolar, principalmente na primeira infância, ele vai depender do entendimento das necessidades especiais dessa criança. E cabe à escola e ao professor dar as condições para que essa criança se desenvolva, né? Bom, aí eu também vi que tem um teste de rastreio com perguntas que podem ser usadas na puericultura ali, quando o pediatra está fazendo o acompanhamento. Né, a criança nasceu normal, mas geralmente faz a puericultura para observar como é que está o crescimento, como é que está o ganho de peso. E aí tem lá um teste de rastreio para ver se existe alguma possibilidade de transtorno de espectro autista. Em termos de exame, que exame? Tem exame complementar para fazer diagnóstico de autismo? Não. O mais importante é o clínico, é a observação, né? Então, você vai avaliar nessa criança prejuízos, né, na área de comunicação e socialização, associados aos interesses restritos e repetitivos. Bom, meu amor, mais algum boa noite aí? Opa, claro que sim! Sempre, né, meu amor? Sempre. Olha, aqui com a gente tá a Elaine Margarizo Schurer, lá de Inajá, dando boa noite pra gente. Boa noite. Lembra esses dias que nós estávamos andando de bike ali na ciclovia, que alguém falou, boa noite, casal? Sim, era ela? Aqui, ó, não, é a Rosânia Moreira, ela disse que outro dia mexi com Rosane. você
Que legal. Não deu pra ver quem era, né? Porque ele estava escuro, Sim. a gente passou a pedir. Falei, meu amor, é alguém da live? Que É legal, verdade, né? legal. Foi a Rosane, Foi a então. Rosânia. Ó, a Solange Betaza também tá dando boa noite pra Legal, gente. boa noite, A Solange. Lourdes, lá de Najá também, dizendo boa noite, Legal, gente Lourdes. linda e inteligente. Obrigado. Boa noite, Lourdes. Deixa eu ver quem mais. Ó, eu vi uma aluna, ex-aluna, mas pra mim que é aluna pra sempre, a Amanda, que é filha da Amanda, Lourdes, ela tá querida. aqui, meu Oh, amor, que legal. também assistindo a live. Ela tá dizendo assim que é muito importante essa temática. Ela tem se aproximado muito na universidade dos estudos sobre, né, o transtorno de espectro autista e a integração sensorial. E ela agradece por Legal. compartilhar Sim, informações tão integração importantes. sensorial. A gente que agradece você estar Legal, por aqui, viu, Amanda? Que Amanda? prazer, legal. Ó, a minha irmã também tá Oi, Fih. assistindo aqui a live com a gente. A Natália Gomes diz que chegou atrasada, mas tá por aqui. Deixa eu ver. Ó, o Marcelo Higino também já tá com perguntinha. Daqui a pouquinho eu nós anoto vamos... tudo aqui, porque nós já temos aqui algumas perguntas. Legal, viu? legal. O tema é bem... Deixa eu só... bem bacana. Eu vou complementar um pedacinho aqui, nós vamos para as perguntas. Tudo bem. Posso já? Claro. Olha. Legal, legal. Aqui ó, é uma bagunça. É que eu leio vários estudos e eu vou anotando aqui, né? Depois eu tento dar uma ordem para isso. Bom, então a gente falou mais aí das crianças, né? Para fazer o diagnóstico precoce. Mas tem um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que é o DSM, o DSM-5. Aí ele coloca aqui os critérios diagnósticos para transtorno do espectro autista. Então, deficiência persistente na comunicação e interação social. Então, essas crianças, elas não se comunicam, elas acabam se isolando. Então, imagina isso numa escola, como pode ser um grande problema, né? Os coleguinhas não entendem aquele comportamento e muitas vezes isso acaba gerando bullying. E essa criança com transtorno do espectro autista, ela não vai ter a agilidade mental para se defender de forma alguma, né? Então, essa deficiência na comunicação e na interação social é um grande problema. Por isso é importante a sociedade ter conhecimento a respeito, né? Seria uma sociedade dos sonhos, aquela em que o indivíduo orientasse o seu próprio filho que não tem autismo a saber se comportar, a se relacionar com um coleguinha que tem autismo, né? Seria um sonho, é muito longe da realidade. Mas, no mínimo, a escola tem que estar realmente atenta para essas crianças e protegê-las da melhor maneira possível, inclusive discutindo esse assunto com os outros, com os coleguinhas, com os pais de alunos. Isso é importante. O conhecimento sobre o assunto é fundamental para que haja um tratamento justo e eficiente para essas crianças com transtorno do espectro autista. O segundo item aqui do DSM-5 é a limitação da comunicação não verbal. Então, por exemplo, a criança com autista, a pessoa com autista, não aponta. Ela não aponta para as coisas, ela tem essa dificuldade de comunicação não verbal, ela não se expressa, ela tem uma dificuldade de se expressar, né? E mesmo na verbal, mesmo pacientes com síndrome de Asperger, que às vezes têm a inteligência normal, e às vezes até com capacidade de hiperfoco, né, que transforma às vezes essas crianças em crianças extraordinárias em algumas habilidades, como por exemplo, excelentes em matemática ou voltadas para as artes, como tocam um instrumento como ninguém. Esse hiperfoco, ele acontece, mas o restante da situação, o restante da ação cerebral para o convívio social está comprometido. E essas crianças, elas têm uma característica, às vezes, de dificuldade de mudança de entonação de voz. Então, elas acabam tendo uma fala muito homogênea, que não oscila conforme as emoções, né? Isso é um detalhe importante.
Então, essa limitação da comunicação não verbal é um dos itens do DSM-5 para a gente fazer o diagnóstico. Terceiro, limitação na reciprocidade social e emocional. Então, essas crianças, esses adolescentes, né, ou mesmo os adultos que chegam sem um diagnóstico, às vezes, eles têm uma dificuldade muito grande nessa reciprocidade social. Então, é um indivíduo que não consegue manter as amizades, ele tem muita dificuldade de se integrar a um grupo e ali persistir. Geralmente vem aí até uma personalidade antissocial por causa da dificuldade de lidar com as pessoas, por causa da dificuldade de reciprocidade social. Então, isso é uma característica do autismo também. 4. Limitações em entender, iniciar e manter relacionamentos. Então, vejam como é difícil. Né? Por isso que é muito importante fazer o diagnóstico muito precocemente, para que essa criança possa ser trabalhada no sentido de chegar na adolescência, ali na sua juventude, com capacidade boa de relacionamento. Vocês imaginam a adolescência como já é complicada para todos, né? Um momento de adaptação em que está se buscando uma autonomia em relação aos pais, está se iniciando os relacionamentos amorosos, e é necessário muita adaptação para um adolescente. Vocês imaginam como isso é muito mais difícil para uma pessoa que tem autismo, porque ela não tem essa capacidade de interação, né? E não é porque ela quer, isso é porque ela tem problema de circuitaria neuronal. Então, se for muito bem trabalhado, ela pode obter melhoras significativas. Mas se não for trabalhado, ela vai ser o esquisitão, aquela pessoa esquisita que ninguém quer se relacionar porque ninguém entende. E essa pessoa, se ela não foi tratada, se ela não foi submetida aos estímulos adequados, certamente vai ter uma vida muito infeliz e uma vida sem sucesso algum, né? E a culpa é dela? Não, a culpa é da sociedade, a culpa é de uma sociedade que não entende uma patologia que precisa ser tratada e não discriminada, né? Bom, quinto item do DSM-5 é padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, movimentos repetitivos, falas repetitivas, insistência na mesma coisa, isso é uma característica do transtorno do espectro autista. Né? Esses pacientes, geralmente, eles têm rotinas e padrões inflexíveis. Né? Então, eles não gostam que entre no quarto deles, não pode mudar nada em relação aos objetos. Eu tenho algum traço, né, meu amor? As minhas secretárias falam isso. Doutor, mas não pode, porque a minha mesa é uma bagunça. Se alguém mexe lá, eu já sei, opa, tiraram minha caneta Bic azul daquele cantinho. Né? Talvez seja até um traço, né? Mas o autista, ele tem isso de forma muito intensa. Então, quando tem que mudar alguma coisa, ele sofre muito, ele passa por um sofrimento intenso. Então, ele precisa manter aquele padrão inflexível. E isso é observado, inclusive, no ato da alimentação. Olhem que interessante. Os autistas, eles têm dificuldade de diversificar o seu alimento. Eles comem a mesma coisa todos os dias. Tem uma dificuldade enorme de experimentar novos sabores, por causa desse padrão inflexível. Eles têm interesses restritos, que são anormais na intensidade e foco. Então, eles gostam de uma coisa e eles gostam. Tem uma série fabulosa, né, na Netflix, adora, que é Atypical. Quem puder, assista. Então, lá nós temos um personagem com autismo, um ator extraordinário, e ali dá para a gente ter uma ideia de como é o mundo autista, né? Ali foi feito com uma consultoria de especialistas de alto gabarito, porque realmente ele interpreta de forma perfeita. Então, quem puder assistir.
E ali a gente vê inflexibilidade, ele precisava ter as coisinhas dele sempre daquele jeito. Quando alguém mudava, né, ele tinha uma tartaruga que ficava no mesmo lugar ali na cabeceira da cama e ele alimentava aquela tartaruga sempre do mesmo jeito. E ele era fixado em pinguins. Ele sabia tudo sobre pinguins, né? Então, é interessante. Eu tenho um colega que é um médico extremamente respeitável, né? Não é aqui de perto, mas é um indivíduo fabuloso e que ele tem um transtorno de espectro autista, ele tem muitos traços. E ele sempre foi muito estudioso e ele sempre foi louco por cirurgia. Eu não vou falar que área da cirurgia, porque senão vocês já vão desconfiar quem é. Mas esse cara, ele ficou brilhante. Ele ficou brilhante. Ele é um dos melhores cirurgiões na área dele hoje no Brasil. E ele respirava cirurgia, ele respirava técnica cirúrgica, respirava anatomia. Então, essa fixação, né, esse hiperfoco, se o indivíduo que tem algum traço do espectro autista, se ele souber canalizar para algo produtivo e importante, né, isso pode, de certa forma, ser uma vantagem. É claro que sempre traz o sofrimento, porque sempre existe a necessidade daquela correção, daquela perfeição, e isso traz algum nível de estresse. Mas é muito interessante isso. Bom, vou falar aqui um pouquinho de tratamento e depois a gente já pode fazer responder umas perguntas aí. Então, o tratamento, o importante é o quê? Primeiro, lembrar que 60% a 70% dos pacientes com autismo têm algum grau de deficiência intelectual. Tá? Então, isso significa o quê? Que cada paciente tem a sua característica. Então, ele precisa ser avaliado individualmente. Né? O método terapêutico não vai ser igual para todos. Vai depender, né, de onde está o maior comprometimento em cada paciente. Então, o tratamento sempre com aquela máxima de iniciar o mais precocemente possível. Bom, o tratamento padrão ouro é a intervenção precoce. E o objetivo é o aumento do potencial do desenvolvimento social e da comunicação, proteger o desenvolvimento intelectual, reduzindo os danos, melhorar as competências para a autonomia. Né? Cada criança tem a sua característica e tem aí, em termos de medicamento, né, o FDA, que é o órgão de controle de drogas e alimentos nos Estados Unidos, liberaram 2 remédios que a gente utiliza, que é a risperidona e o aripiprazol, mas isso é assim, né, depende do caso. E uma boa parte desses pacientes nem precisam de medicamento, eles precisam do tratamento especializado para o autismo. E aí tem os métodos, né? Existem vários métodos e sempre nesse aspecto de individualizar. Depende do problema, depende de onde está o maior comprometimento de cada paciente. Existe também um tratamento de intervenção dietética, né? Esse é um tratamento que ainda está em estudo, mas 91% dos pacientes com transtorno do espectro autista têm sintomas gastrointestinais. 91%. Pode ser obstipação, pode ser diarreia de repetição, distensão abdominal. E, em virtude disso, alguns estudiosos começaram a avaliar o microbioma intestinal desses pacientes e descobriram algumas características. Então, existem alguns estudos hoje com o tratamento sendo feito com reposição de probióticos, com restrição dietética, não é? Tem alguns estudos com restrição do glúten, alguns estudos com restrição da caseína, que está presente no leite de vaca. Mas essas abordagens, elas ainda são experimentais e a gente ainda não tem um resultado absoluto, tá certo? Bom, é claro que às vezes o paciente com transtorno do espectro autista, ele desenvolve as patologias associadas, como eu já falei. Então, às vezes ele desenvolve uma depressão, e aí o tratamento medicamentoso vai ser com
com um antidepressivo ou com um ansiolítico para reduzir a ansiedade. Bom, então lá, meu amor, ó, prognóstico. Não tem cura, né? Mas quando as descobertas são recentes, são precoces, essas crianças acabam tendo uma evolução legal. E aí tem um negócio aqui que eu vou falar rapidinho para vocês. Tem um estudo também aqui brasileiro que mostra a sobrecarga emocional dos pais. Os pais têm uma sobrecarga emocional grandiosa, né, com seus filhos com autismo. E aí eles listaram os motivos. Então, os principais motivos para essa ansiedade, esse estresse dos pais são: primeiro, a postergação diagnóstica, né? Demora muito para se fazer o diagnóstico. Antes disso, geralmente o filho é taxado de problemático na escola, esses pais são chamados a responder, e na verdade o que o paciente tem é uma patologia, ele precisa ser tratado de forma diferente, inclusive dentro da escola. Então esse é o primeiro fator de ansiedade, de sobrecarga emocional para os pais. Depois vem a dificuldade de lidar com o diagnóstico, né? Porque aí vem a culpa. Os pais sentem culpa, sentem angústia. É claro que não é algo lógico, mas os pais acabam sentindo, sim, culpa e angústia. Aí eles sentem a dificuldade de acesso ao serviço de saúde e apoio social. Eles se ressentem da escassez de programas de educação e lazer para essas crianças. E também o problema da situação financeira, porque se você não for pelo Estado e for fazer um tratamento especializado no âmbito particular, fica muito caro, né? Então, uma boa parte dos pais não tem condições de lidar com isso. E depois vem a preocupação com o futuro desses filhos, né? Como é que esses filhos vão ter autonomia, como é que vai ser o futuro. Então, os pais sofrem em demasia e geralmente porque demora para ter o diagnóstico, demora para entender a situação, demora para começar um tratamento adequado. Então, quanto mais desinformada for uma sociedade, quanto mais despreparada for um sistema público para o transtorno do espectro autista, mais essas crianças, que depois viram adolescentes e adultos, vão sofrer, e mais esses pais dessas crianças com transtorno de espectro autista vão sofrer. Meu amor, quer soltar umas perguntinhas aí? Ah, sim, mas antes eu quero ressaltar aqui a participação do doutor Delmo Jundong, que está Delmo, participando fantástico. com a gente. Delmo, baita pediatra, grande amigo. Exatamente, que ele legal. fez o seguinte comentário: devemos estar atentos desde os lactentes para detectarmos precocemente o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Fantástico, exatamente, é isso aí. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico, né? Quanto mais cedo se instituir o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Perfeito. Então, agora eu posso mandar uns boa noites antes das Fitinha, perguntas, claro. né? Sempre os amigos, quando chegam por aqui, a gente gosta de receber bem, né? É isso aí. Ó, a Maria Albertina de la Rovere já está aqui legal, com a gente. lá de Matinhos. Isso, o Fábio Lopes também. Oi, Fábio, boa abraço. Noite. O Adilson Rompinelli também de Matinhos. Também, pessoal da praia, que legal. Que deles dá aquela invejinha boa, né? Mas... legal. A Sara Pedrigo também está por aqui, Oi, dando Sara, boa noite abraço. pra gente. Ó, a minha mãe também. Oi, Dica, abraço. Chegou. E é isso aí, os nossos amigos, o Klaus, a Klaus Rose, e Rose, amigos também estão queridos. falando, desculpe o atraso, imagina, né? O importante é que estão Vocês por estão aqui. presentes, legal. Então, vamos às perguntas. Eu tô vendo que estão chegando mais perguntas aqui e a gente vai organizando, né? Então, eu vou começar com a Branca, que pergunta: a partir de que idade pode ser diagnosticada uma criança com autismo? O próprio Dr. Delmo Xandão acabou de falar. responder, É isso aí, Branca, mas muito boa pergunta. Isso. Mas esse diagnóstico ele pode ser muito precoce. Então, por exemplo, nos lactentes, né, como o Dr. Delmo disse, até no lactente você pode fazer o diagnóstico. Ou pelo menos ter uma alta suspeição do diagnóstico. Então, o problema que eu disse de não fixar o olhar
no olho da mãe no momento da amamentação, de se incomodar com o toque, né? Uma criança que é mais agitada, com distúrbio de sono. Então, são detalhes que já chamam a atenção, né? A preocupação já vai ser maior e a observação já vai ser mais detalhada. Então, o diagnóstico ele pode ser feito bem precocemente. É óbvio que são traços, né? Traços autistas e o bom pediatra, como o Dr. Delmo, por exemplo, ele vai observando. E se for aumentando a pontuação na escala, né, na escala para o diagnóstico, então aí já começa um tratamento mais específico. Meu amor, olha só que interessante o comentário da Isa. A Isa é professora, assim como eu, também trabalha certamente com alunos, né, com TA, e ela diz assim que a demora dos pais para aceitar a patologia do filho também é um grande agravante. Isso. É verdade. Né? Porque os pais, eles, quando você fala que um filho tem alguma deficiência da parte cognitiva ou intelectual, realmente os pais, eles acham que você está botando uma tarja, né? Uma tarja pejorativa ali de, sei lá, de que tem retardo, de que é louco. E quando na verdade não é nada disso, né? Ali você tem uma criança que tem uma alteração cerebral e que pode ter uma melhora nisso, né? Na neurociência, hoje a gente tem algumas teorias interessantes para o autismo. Então, a criança com autismo ela tem uma deficiência de poda neuronal. O que significa isso? As crianças elas nascem com um número muito grande de neurônios e é necessário poda de uma parte desses neurônios para que as conexões fiquem adequadas. O paciente com autista, geralmente, ele tem um problema nessas podas e ele faz, faz ilhas de conexões neuronais, dificultando a conexão de uma ilha com outra. Então, veja só, isso é uma coisa, é uma alteração da fisiologia cerebral. Então, para um pai, para uma mãe aceitar isso e entender que existe um tratamento, que essa criança vai melhorar, antes desse pai, dessa mãe entender isso, eles passam por uma fase de negação, porque isso é uma notícia muito difícil. Então a gente vai passar por aquelas fases das notícias difíceis ou das grandes perdas, né? Primeiro a negação, fala, não, meu filho não tem nenhuma alteração cerebral. Né? Depois pode vir a fase da raiva, que é aquela fase em que, né, o pai ou a mãe começa a botar a culpa um no outro, ou culpar a escola, ou culpar o ambiente onde essa criança vive. Né? Depois vem uma fase de negociação, em que os pais falam, então, quem sabe, né, a gente pode tentar um tratamento aí, não pode ser muito intenso esse tratamento, mas talvez, tal. Depois pode vir a interiorização, que são pais que acabam buscando informação sobre isso, acabam lendo sobre isso, e aí vem a fase de aceitação. Quando vem essa fase de aceitação, então os pais conseguem lidar com a situação, conseguem entender aquela criança, e aí cria-se um ambiente de harmonia. Né? E aí é criança, pais e professores. Né? Eu estava vendo que tem até umas orientações aqui no ambiente escolar, né? Que, então, tem um atendimento educacional especializado através da sala de recursos multifuncionais da escola. Deve haver apoio do professor especializado, que trabalha junto com o professor de sala regular, que é um ensino colaborativo, né? E importante respeitar a individualidade de cada um. Então você veja que os conflitos são sempre por falta de conhecimento. Né? Os pais não aceitam por falta de conhecimento e aí já começa um clima muito ruim. Mas você está certo, Isa, é isso mesmo. É uma dificuldade de aceitar o diagnóstico. Os pais têm sim. Pois é.
Ó, o Jefferson Mara chegou por aqui. Jefferson e a Mara, casal maravilhoso. Jefferson e Mara. Eu sempre falo Jefferson Mara porque e me eles são esqueço. quase um só. Eles estão sempre juntinhos, é um casal lindo, Que né? legal, né? A Contita também está Oi, com a Contita, gente. abraço. A Ângela Vicentim também está por Oi, aqui, Ângela, dando, abraço. né, boa noite. E vamos continuar aqui as perguntas. Sim. A Josi Arial. Ela quer saber se o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem algo parecido com o autismo ou não. Pergunta boa, Josi. Boa! Então, você pode ter uma criança com autismo que tenha várias, que possa ter outra patologia de neurodesenvolvimento ou uma patologia neuropsiquiátrica. É possível você ter um paciente ali com transtorno do espectro autista que tenha depressão, que tenha ansiedade, que tenha transtorno obsessivo compulsivo. É possível você ter uma criança com transtorno do espectro autista que tenha também transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. São patologias diferentes, mas elas podem ocorrer juntas. Então é possível sim, né? Isso dificulta um pouco mais o tratamento, certamente, porque aí você tem duas patologias associadas. São duas patologias diferentes. Transtorno do espectro autista é uma coisa, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é outra. Mas uma criança pode ter sim as duas patologias. Tudo bem, ó. O Marcelo Gino também tem pergunta. Oi, Marcelo. Ele está dizendo que muitas terapias especializadas são desenvolvidas hoje para crianças com autismo. Ele quer saber se, na sua opinião, a família dessa criança também deveria procurar terapia individualizada ou em grupo para melhor tratar do autismo. É uma pergunta boa, certamente, né? Porque certeza, tem os métodos para criança individualizado, né? O método de Denver, por exemplo, tem um lá que é uma terapêutica de exposição sensorial, tem várias, né? Para criança, e isso tem que ser individualizado, né? Vai depender do comprometimento principal dessa criança, quais são os fatores que mais atrapalham na vida dessa criança. E os pais, certamente, Marcelo, certamente precisam também de um acompanhamento psicológico, né? Salvo raras exceções, que são aqueles pais que entendem completamente a situação, participam de forma ativa da terapêutica do filho e lidam com essa situação com uma tranquilidade maior. Existem pais assim, né? Eu particularmente conheço pais assim. Mas a maior parte eu acho que fica desestruturada, inclusive aumento da incidência de problemas no casamento, e esses pais acabam desenvolvendo transtorno de ansiedade, às vezes depressão. Então, eu diria que a maior parte, ou uma boa parte desses pais, precisariam sim de acompanhamento psicoterápico. Ó, chegando agora, Daniele Barzon. Oi, Tava Daniele. sentindo sua falta aqui, É verdade, Daniele? a Daniele tá meio sumida. Ela tá rindo, dizendo que tô perdida no tempo. Você achou? Que bom que você chegou. A Dejanira Cordaço também tá dando boa noite pra gente, tá? Você começou a falar alguma coisa, mas tem uma pergunta aqui da Branca. Ela quer saber se existem vários graus de autismo. Isso, existe sim. A intensidade, tem até uma classificação aqui, que é da Organização Mundial da Saúde. Vai ser difícil eu achar nesse... Olha, para vocês terem uma ideia, olha só o tanto de coisa aí, ó, vai pra lá, opa, pra cá não, né? Eu me comprometi, ó, pra cá, olha, aí vai ser duro achar, né? Mas é assim, ó, eu vi uma classificação que eu acho que é da Organização Mundial da Saúde, mas classifica o autismo em 3 níveis, tá? Então tem o nível 1, que é uma necessidade de pouco apoio, pouco tratamento, os déficits na interação social com pouca repercussão nas relações interpessoais, tem alguma dificuldade em iniciar um relacionamento, mas consegue tocar a vida. Então esse nível 1, ele precisa de muito pouco tratamento ou nem precisa de tratamento. Aí tem um nível 2, que aí já é um nível que eles chamam de moderado, Branca. Aí esse nível 2 já precisa de um apoio substancial para vencer essas barreiras na comunicação,
interação social, né, para o controle dos movimentos repetitivos ou dos interesses restritos. Então esse seria o nível moderado. E tem o nível 3, esse é um nível mais severo, em que realmente as dificuldades de interação social, de comunicação e interesses restritos e movimentos repetitivos levam a uma incapacidade mesmo da pessoa ter uma convivência em sociedade. Então esse é o nível mais forte e é o que precisa de tratamento mais intensivo. Boa pergunta, Branca, legal. Muito boa. Agora tem os traços, né? Esses traços autistas a gente vê em muita gente, né? Então você vê pessoas que são, por exemplo, apaixonadas por objetos, que são colecionadores às vezes. Então você pode falar, pô, isso é um traço autista. Não quer dizer que a pessoa tenha, né? Mas, porque se falar que tem, eu tô com medo do meu diagnóstico. Porque eu, por exemplo, eu sou organizadinho dentro da minha desorganização. E isso é um traço, né? Se você pegar alguém com autismo, você vai achar isso. Você vai achar que é alguém que, por exemplo, organiza os seus carrinhos, seus brinquedinhos naquela fila certinha. Ou então colecionam, sei lá, Hot Wheels. Pô, mas quantas crianças colecionam Hot Wheels? Mas essa organização excessiva e esse foco excessivo em objetos em detrimento a pessoas seria um traço autista. Sabe, meu amor, eu, né, que sou uma profissional da educação e já trabalhei com alunos com autismo, tenho uma reivindicação a fazer e acredito que em nome de muitos profissionais da educação também. Eu sei que a sua live ela chega, né, muito longe. Acredito que em termos de educação, nós profissionais da educação, nós deveríamos, né, aliás, nós gostaríamos de receber melhor formação, desde lá da época acadêmica, de como trabalhar em sala de aula com o aluno, não só o aluno que tem o TA, né, o transtorno do espectro autista, mas também que tenha outros transtornos. Sim, porque quando você falou assim dessa questão da sala de aula, né, da escola, preparar o aluno, passou um filme assim na minha cabeça, porque como eu já trabalhei, e a escola que eu trabalhei fez sim esse trabalho, né, de estar preparando os alunos para receber, só que nós, quanto profissionais da educação, a gente fica também ansioso porque nós não sabemos às vezes como lidar, desde como direcionar a nossa metodologia para fazer com que esse aluno, né, consiga desenvolver dentro do conteúdo, ele consiga absorver o conteúdo também. Sim. Então fica aqui a minha reivindicação em nome dos profissionais da educação. Sim, a necessidade de uma boa formação do profissional da educação para lidar com esses casos que é um baita desafio, né? E precisa de um preparo muito adequado. Hoje a gente sabe, né? Tem o programa aí, o PAE, né? Que é o professor de apoio educacional especializado. Só que às vezes, né, se você tem mais de um aluno que tem autismo na escola, esse professor ele precisa ser dividido e atender os dois alunos ao mesmo tempo. A gente recorre ao profissional, né, da sala de recurso multifuncional também, mas às vezes o professor ele fica um pouco assim desesperado por não saber, né? Ele quer fazer o melhor, mas ele não sabe como, porque não tem esse tipo de formação desde da época acadêmica. Perfeito, muito bem colocado. Legal. E é isso. Vamos ver aqui, ó, a Daniele Barzon também contribuindo, ela está dizendo que conhece casos bem graves e alguns que nem se percebem. E ela soube porque ela só soube que era um caso de TA porque a mãe comentou, senão não tinha nem percebido, né? E é muito triste o grau mais forte que ela tem presenciado em alguns momentos de quem tem esse transtorno. Algumas pessoas fazendo a contribuição. Ó, o Jefferson Mara, formação continuada para os professores para que possa ter a inclusão. Fechou aqui o comentário. Perfeito. É isso mesmo, né? Não adianta exigir a inclusão. Precisa preparar o funcionário, o profissional da educação para que essa inclusão ela aconteça de verdade. Muito legal, muito legal.
Ó, tem uma pergunta da Maria Luísa Seulinha, apareceu para você? Isso, eu tô vendo aqui, ó, ela tá dando boa noite pra gente, diz que entrou agora, né, na live, e ela gostaria de saber por que há 18 anos, por exemplo, não se ouvia falar sobre autismo, e agora muitas crianças são diagnosticadas no início da live, né, Né, que você é acabou interessante, falando. é isso mesmo. Na verdade, números alarmantes, ela também é professora na educação infantil, Sim. e vivencia muito É esse trabalho, interessante, né, Maria na Luísa. rede É isso, pública. essa frequência ela É. tem aumentado e os números mostram isso de forma inquestionável. Né? Agora, a gente só não sabe exatamente o porquê esse número está aumentando. Uma das possibilidades é que hoje o diagnóstico é feito com mais presteza, né? Então acaba sendo feito mais rapidamente, com mais frequência. Os médicos, os professores e até os próprios pais, conhecendo sobre o assunto, eles buscam atendimento mais precoce e diagnóstico mais precoce. Isso seria um motivo. Mas eu acho que existem outros motivos, né? Um dos motivos é a nossa vida moderna, é o jeito que a gente alimenta nossos filhos, é o jeito como a humanidade vive sempre exposta a todos aqueles produtos industrializados que aumentam a inflamação crônica subclínica. Então, tem alguns casos, o Dr. David Perlmutter, que é um especialista em alimentação e cérebro, ele descreve alguns casos em que ele conseguiu uma melhora significativa dos pacientes, simplesmente mudando a dieta e utilizando probióticos adequados. É, ele até conta um caso anedótico lá que teve uma resolução, quase que uma resolução completa, o paciente melhorou demais, através do transplante de fezes. Vejam só, transplante de fezes. Por que isso? Porque o sistema intestinal dos pacientes com transtorno do espectro autista tem algumas características típicas, como por exemplo uma redução de diversidade do tipo de bactérias, tá? Tem uma menor quantidade de espécie de bactérias. E se observou também que esses pacientes têm uma quantidade alta de LPS no sangue, que são lipopolissacárides. E esses lipopolissacárides, eles são resultado de um aumento da permeabilidade intestinal, passando restos de bactérias para a corrente sanguínea, aumentando a inflamação. Então, o Dr. David Perlmutter, ele trata essas crianças melhorando essa permeabilidade intestinal, utilizando bactérias do bem e mudando a dieta, com restrição de alimentos que agem destruindo a mucosa intestinal, agem aumentando a permeabilidade intestinal. Então eu acho que tudo aquilo que aumenta a inflamação crônica subclínica aumenta a chance de várias doenças de desenvolvimento cerebral, inclusive o transtorno do espectro autista. A gente precisa lembrar que o parto normal, ele dá uma proteção significativa contra doenças neurológicas, contra doenças neuropsiquiátricas, que quando a criança passa pelo canal do parto, imediatamente ela entra em contato com bactérias que vão melhorar a saúde intestinal e reduzir a inflamação no corpo inteiro dessa criança. Muito diferente da cesárea, né, em que a criança não entra em contato com as bactérias do canal do parto e ainda entra em contato com bactérias de pele, com estafilococcus, que são bactérias ruins. A gente tem que lembrar que é fundamental que as crianças sejam amamentadas no peito, porque o leite materno ele dá proteção, as bactérias presentes na pele da mãe, no mamilo, acabam também melhorando o microbioma, né, a flora intestinal. Então, as crianças que não são amamentadas no peito, elas têm uma chance maior de terem desenvolvimento neurológico inadequado. Então, a gente erra muito hoje em dia no mundo moderno, né? A gente busca pela cesariana com facilidade, às vezes não se consegue amamentar, muitas vezes não se consegue porque não tem jeito mesmo, né? Existem alguns problemas que são
insolucionáveis, mas a mãe sempre tem que fazer um esforço enorme para tentar amamentar, principalmente nos primeiros 6 meses. Então, o parto normal e a amamentação já é capaz de reduzir a prevalência dessas doenças de desenvolvimento global, de desenvolvimento neurológico. Então, esse aumento da prevalência do autismo, eu não acredito que seja simplesmente porque nós melhoramos a nossa acurácia diagnóstica. Eu acho que tem a ver também com o estilo de vida que nós temos. O Jefferson Yamada falando, né, referente a isso, que a criança autista ela tem muita restrição por alimentos, aliás, né? A Sebastiana Narese também dizendo que foi excelente a lembrança na questão educacional. Nós temos bastante professores aqui, né, sim. meu amor, participando da live sempre. A Jana Nones dizendo, né, exatamente para nós da educação precisamos de formação e suporte para trabalharmos com os diferentes transtornos. A Mariane Cristina Borges, que está participando, Mariane, né? A nossa karateca. Karateca de primeira linha. Ela diz que tem 3 alunos que têm autismo e estão fazendo karatê. Que legal, né? Que legal, Mariane. A ótimo. Mariane é uma menina fantástica, uma menina que certamente deve acolher muito bem esses alunos com autismo. Mariane, ela cuidou da avó com um carinho tão grande. A avó tinha doença de Alzheimer, ela cuidou sempre. Nossa, dedicou a maior parte do tempo, e ela é jovem, é uma menina, só uma menina. Dedicava a maior parte do tempo a cuidar da avó, então é uma menina muito especial. E sorte desses alunos do Karatê, porque eu sei que você vai saber conduzir, vai fazer com que essas crianças tenham um desenvolvimento legal. A Isa mesmo, né, tá aqui concluindo, dizendo, né, diante de todo esse cenário, ela considera que os avanços na medicina salvam muitos prematuros e, como já foi dito, talvez seriam as sequelas desse nascimento prematuro. Será? Isa, isso é um fator. Isso é um fator. A gente tem que lembrar, quando eu passei pela universidade lá como aluno, quando nascia uma criança abaixo de 3 quilos, a gente fazia aquele parto morrendo de medo, porque a chance de dar errado era muito grande. Nós não tínhamos UTI neonatal, né? Hoje a gente vê crianças de peso muito, mas muito baixo sobrevivendo por causa das UTIs neonatais, né? Então essas UTIs, elas fazem com que mesmo aqueles prematuros, muito prematuros, tenham uma chance grande de vida. Como a prematuridade é um fator de risco para o transtorno do espectro autista, esse é um fator importante sim, Isa. Muito bem lembrado, perfeito. Muito bem, meu amor, nós já estamos no nosso horário. Passamos 5 minutos, gente. Pois a Celeuce entrou agora, dando boa noite pra gente. Abraço. E a gente sabe que muita gente, inclusive muitos professores, inclusive, né, que tem interesse em especial nesse assunto, assistem a live depois. Sim. Porque tem muitos que estão dando aula agora, né? É verdade. Então a gente deixa aqui desde já o nosso abraço para todos aqueles que não assistem a live ao vivo, porque não conseguem, mas que assistem depois, né? Vão lá no nosso perfil, no Facebook, ou então vão lá no YouTube, no canal Dr. Milton CR Medeiros, todas as lives ficam arquivadas lá. Perfeito, gente. E é isso. Eu acho que é isso. Agradecer a todo mundo. Segunda-feira a gente vai fazer uma. Estou pensando em fazer sobre esclerose múltipla. Tá? Eu tenho vários pacientes que pedem para eu fazer. Esclerose múltipla é importante para as pessoas conhecerem, saber quais são os sintomas de alerta, né, para não demorarem a fazer o diagnóstico também. A maior parte dos pacientes que eu tenho com esclerose múltipla, eles chegam depois de 2, 3 anos de ter começado a doença e eles não sabiam. Então eles perdem um tempo precioso de tratamento, perdem um tempo precioso de preservação cerebral. Então acho que é interessante a gente falar sobre isso. Então a próxima segunda às 19 horas falaremos sobre esclerose múltipla. Não temos nenhum compromisso segunda, né, meu amor? Não, acredito que não. Maravilha, gente. Temos sim. A live, claro, é o maior dos compromissos. Pessoal, já entra em clima, né, de se despedir. A Mariane Cristina disse que adorou a live, falou que amei a live, a Isa tá agradecendo, né?
A Regina Takashima dizendo gratidão. A Nancy, Obrigado. minha amiga querida, tá Nancy. dizendo, ó, eu vou assistir depois, porque eu só Legal. peguei o finalzinho. Legal, você assista sim, interessante. A Masumi Tanaka, deixa eu ver a Legal. Helena Grisio também. Pessoal, agradecendo, Muito bom, né, gente. pela live. Eu particularmente gostei bastante. Teve momentos assim que eu até me perdi nos comentários porque eu ficava assistindo você falar. Porque é um assunto, né? que, embora esteja assim, né, tão no nosso meio, a gente ainda sabe muito pouco sobre autismo. Sim. E principalmente como lidar, né, com o paciente, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Perfeito. Gente, então, abraço para quem vai assistir depois, meu amigo Nilton, meu amigo Odeni, meu pai, a Neuza, nosso querido amigo Luciano lá da Itália, pessoas queridas. E abraço para todos vocês, tá? E segunda estaremos juntos, né, estrela da live? Sim. Quem sabe a estrela da live não aparece, né, na próxima semana. Segunda, vamos ver. Mas na próxima segunda, nossa sala de leitura já vai estar organizada. Exatamente. Boa Valeu, semana, pessoal, gente. Um abraço Tchau, a beijo. todos.